Devo ser a única pessoa que escreveu qualquer coisa sobre o livro que não leu todo, mas o suficiente para de facto reconhecer que, já foi aqui mais do que uma vez dito, que se trata de um momento marcante naquilo que é a própria percepção da importância das cidades e ajuda a reconhecer. Mas eu queria aqui hoje, portanto, estão aqui os próprios autores, quem sou eu para estar a dizer num minuto aquilo que eles durante meses investigaram, que eu não queria fazer. Queria aproveitar este momento só para realçar uma pessoa que eu conheço melhor das pessoas que trabalharam neste livro e que nós nascemos na mesma aldeia, o que é engraçado, para falarmos das cidades. E nascendo na mesma aldeia, tivemos percursos, apesar de tudo, distintos. Voltamos a encontrar-nos depois num sítio que chamavam Vila da Feira, mas que já era cidade. E eu enquanto tendo presença da Câmara Municipal, e o Joaquim, e do Joaquim Pereira que eu estou a falar, como Presidente da Associação Empresarial, e tivemos a oportunidade de, em conjunto, desenvolver uma série de projetos que também ajudaram a fazer um bocadinho de marketing de cidade naquilo que foi possível face àquela circunstância e àquele contexto. É engraçado que depois fomos concorrentes, tivemos empresas que disputavam o mesmo mercado, estamos a falar também de concorrência das cidades e de competitividade das cidades, vamos oferecendo o nível empresarial. E hoje, por coincidência, viemos parar o mesmo mundo, que é também investigarmos e trabalharmos naquilo que são as cidades enquanto objeto de estudo, objeto de gestão, neste caso de marketing. Sobre isso, só duas palavras rápidas. Primeiramente, para dar os parabéns aos autores e, em particular, ao Joaquim, por este processo, que está tudo foi paralelo e que tenho muito prazer em estar aqui hoje a dar-te os parabéns por teres feito parte desta equipa. E fico curioso para ler o resto, porque não tive a oportunidade de ler todo. Mas, de facto, eu penso que aqui, só para reforçar duas das questões que me parecem absolutamente essenciais. Primeiro, de facto, tem sido pouco trazido ao debate público aquilo que é a importância das cidades. E hoje, neste contexto de discussão de déficits e da situação económica do país, da crise, etc., penso que este é o assunto. Podemos estar o resto da vida a falar do orçamento de Estado, mas hoje um país só é competitivo se as suas cidades forem competitivas. E as suas cidades só serão competitivas se souberem comunicar-se, se souberem produzir valor, se souberem comunicar. E para isso, as cidades têm que ser capazes de ser competitivas ao nível da atração de pessoas para nelas viver, têm que ser competitivas ao nível da atração de pessoas para as visitar e têm que ser competitivas para fazer com que se façam negócios nessas cidades. Eu penso que esta obra permite cruzar estas três dimensões. A atração de pessoas que se fixem nas cidades, que retenham, produzam valor nas cidades em permanência, aquelas que visitam de forma pontual e aquelas que usam as cidades para produzir negócio. Penso que este é o desafio. Estas três dimensões é um desafio que só é conseguido, de facto, se soubermos trabalhar no nível da comunicação, soubermos perceber a cadeia de valor em que estas três dimensões da vida da cidade hoje e nós, desculpem ser o lado menos otimista desta conversa, de facto as nossas cidades não são competitivas à escala europeia. As nossas pequenas cidades são muito menos competitivas à escala europeia. Portanto, é aqui que deve residir grande parte do nosso esforço, na minha opinião, para que o paradigma novo seja de facto diferente e que nos coloque de facto no nível de crescimento e de valorização das nossas pessoas e das nossas comunidades pelas cidades e não a outras escalas que já deixaram de ser importantes para esse processo. Portanto, parabéns a todos, parabéns aos autores e obrigado por me terem permitido fazer parte deste processo. Muito boa noite. Eu gostava de felicitar os autores, particularmente do ato, que teve a amabilidade de me solicitar um pequeno estudo. Eu vou também ser telegráfico. Falou-se aqui do Richard Florida, que é um autor muito conhecido das cidades. E o Richard Florida lançou há 6 meses um novo livro, The Great Reset, onde ele tenta, de certa forma, traçar pistas para aquilo que deve ser a solução das cidades para a crise. Eu diria que, da mesma forma que ele utilizou os 3T, quando lançou lançou o conceito da chamada classe criativa, e ele agora, no fundo, acaba também por suscitar a questão dos 3Cs. As cidades têm que ser, antes de mais, espaços centrais, capazes claramente de afirmar a sua própria determinação. E eu gostava de dizer que nós, em Portugal, não temos cidades centrais.
Temos uma cidade cada vez mais central, que é Lisboa, e temos, infelizmente, uma incapacidade estratégica das outras cidades de se afirmarem contra essa excessiva centralidade de Lisboa. E há aqui um grande desafio a todas as cidades, e particularmente para as cidades médias. Depois, as cidades têm que ser competentes, e o serem competentes é serem capazes de transformar o conhecimento e a competência em valor. E nós, infelizmente, em Portugal, temos cidades pouco competentes. Porque, efetivamente, as cidades têm cada vez menos empresas, as empresas têm saído das cidades, fruto do fenómeno de desindustrialização, fruto do fenómeno também da crise. Precisamos de capacidade de atrair riqueza, e isso é particularmente relevante nas cidades mais pequenas. E, finalmente, as cidades têm que ser claramente espaços criativos. A criatividade não se faz por decreto. A criatividade se faz através de uma construção que tem que ser feita em articulação. E eu, portanto, acho que a mensagem do Richard Florida, que também é espelhada neste livro, é um desafio para as nossas cidades. As cidades têm que ser claramente um elemento catalisador de resposta à crise. E eu acho que o grande desafio que nós temos em Portugal nos próximos tempos, nos tempos de resposta à crise, é o de fazer das cidades médias, das cidades do interior e também das outras cidades. Acho que o Porto também tem um desafio muito grande, como segunda cidade de Portugal, construir aqui uma nova afirmação, uma nova ambição, para com isso claramente conseguir criar mais riqueza. Penso que este livro vem na altura certa, porque é claramente um apelo a que as cidades sejam um mobilizador de uma nova competência para o país. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não tive a oportunidade de ler o livro, mas tive a oportunidade de dar o meu testemunho e também de partilhar com um dos autores, enfim, aquilo que ele pensa sobre o tema. Acho o tema, de facto, muito relevante. Durante muitos anos, ou durante os últimos anos, estivemos à espera, enquanto marketeers, que este tema chegasse ao debate no nosso país, e finalmente aconteceu, e dou os parabéns aos autores. Acho que o marketing das cidades é uma responsabilidade de todos nós. Nós vivemos aqui o novo paradigma da mobilidade, da competitividade. Hoje temos que encarar as pessoas em todo o mundo como potenciais consumidores. Para nós todos é muito fácil ir para Madrid, ir para Londres, ir para a cidade que nós quisermos. A competitividade é um facto e isso leva-me aqui a pensar, por um lado, no marketing, no posicionamento que as cidades devem ter, na diferenciação que têm que encontrar para atrair essas pessoas e criar valor à cidade, na identidade que têm que manter, por forma a não serem descaracterizadas também, e também no branding que têm que criar à volta da sua marca. Mas, por outro lado, e aí entra a responsabilidade de todos nós, que é a sustentabilidade. Criar marcas, criar marketing, atrair pessoas, sim, mas manter os nossos valores da nossa cidade, manter a natureza, porque sem ela não podemos viver rodeados de cimentos. É algo que nos deve preocupar a todos, como devemos reorganizar as cidades, a responsabilidade social e também o lugar para as minorias, porque nós temos que viver todos uns com os outros, uns com mais possibilidades e outros com menos possibilidades. No fundo, a cocriação, todos nós conseguirmos aqui um marketing sustentável, que era essa, enfim, acho que esta fusão entre a sustentabilidade e o marketing pode originar aqui a criação de valor, através de um marketing que seja de facto responsável e que atraia valor para o nosso país, e acho que este tema é um tema que deve estar na agenda das principais cidades de Portugal, e espero que no futuro, muito breve, as cidades possam de facto obter orçamentos para este tipo de discussão que me parece tão relevante. Obrigado e parabéns.